Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Ter Tecnológica, o podcast aqui do campus Guarapuava, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Aqui a gente aborda o dia a dia de estudantes, docentes, técnicos administrativos em educação e os projetos, aquilo que a gente tem de melhor, que são as pessoas. Projetos de extensão, projetos de ensino, projetos de pesquisa, tudo aquilo que a universidade proporciona para Guarapuava, região e principalmente por aqueles que estão aqui se formando nesse campus. E hoje é dia de comemoração aqui no podcast. A gente vai abordar os 7 anos de uma das principais empresas juniores aqui do estado do Paraná, que é a empresa júnior da Actus, a empresa do curso de Engenharia Mecânica da UTFPR de Guarapuava, que comemorou 7 anos já com reconhecimento, com premiações, com serviços prestados não só para o estado do Paraná, mas também fora. Aqui com a gente está o presidente da Actus, o Vinícius de Lima Leal, que é estudante de Engenharia Mecânica e vai falar um pouco para a gente sobre como que está a dinâmica da Actus, como funciona a Actus, de que forma ele chegou na Actus e como que hoje a Actus representa essa solidez, né? Essa empresa júnior consolidada na área e que oferece a possibilidade de formação empreendedora para os nossos estudantes da Engenharia Mecânica aqui da UTFPR. Seja bem-vindo, Vinícius, ao podcast Ter Tecnológica. Boa tarde, professor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. Agradeço em nome de toda a Actus. É um prazer imenso estar participando aí do podcast para toda a comunidade acadêmica. Vinícius, como que você escolheu o curso de Engenharia Mecânica, chegou até o curso de Engenharia Mecânica aqui em Guarapuava? O curso de Engenharia Mecânica, para mim, ele surgiu devido ao interesse que eu tinha muito grande na área automotiva. Eu venho de uma família onde praticamente, principalmente do lado do meu pai, né, a grande parte o meu pai propriamente, os meus tios, eles vêm dessa área em si, né, então eu sou de uma cidade no noroeste do estado, Tapejara, a principal fonte de renda da cidade é a usina de cana-de-açúcar, né, onde grande parte das pessoas trabalha, até eu mesmo já trabalhei. E meu pai trabalhava muito dentro dessa área, junto com os meus tios, né? Então, eu sempre tive muito interesse, principalmente pela área de maquinários. Tínhamos os principais, como os caminhões, a parte de colhedoras, colheita mecanizada, que era feita na usina. Isso sempre despertou muito meu interesse, né? E sempre muito incentivado pelo pai, então eu meio que, desde o início, fui seguindo por esse rumo. O curso de Engenharia Mecânica surgiu, então, como a possibilidade de ter uma graduação, um curso superior, dentro de uma área que eu já tinha interesse. Com quantos anos você começou a trabalhar junto com a família? A família trabalhava nessa parte da mecânica da... Isso, meu pai trabalhou de motorista por muito tempo, também teve alguns outros cargos na parte de gestão dentro da empresa, mas sempre voltado a essa área, que era a parte mecanizada em si. Eu comecei a adentrar propriamente nessa área, eu digo por volta dos meus 17 anos, quando eu entrei no Jovem Aprendiz da usina, que ela ofertava em parceria com o Senar. Nós fazíamos o curso de manutenção mecânica de tratores, então principalmente voltado aos tratores da marca Valtra, linha pesada. Então nós tínhamos a possibilidade de ter o curso junto com a prática que era realizada na oficina da própria usina. Então foi aí o meio que eu achei para conseguir entrar dentro dessa área. E aí fazia manutenção de trator, de maquinário? Tratores, caminhões, colhedoras. Sol batendo e... Exatamente. Então rodávamos aí todos os setores, né? Para ter uma experiência em todos, na manutenção. Desde borracharia até a manutenção mecânica pesada de caminhões. Fazíamos tudo e no final ficávamos fixos ali em algum setor. Eu particularmente fiquei no setor de manutenção de caminhões. Dá muito perrengue trabalhar nessa área, Vinícius? Dá. Assim, nós sempre tentamos trabalhar com a manutenção preventiva, só que nem tudo você consegue prevenir, sempre chega algumas manutenções corretivas que até os próprios mecânicos mais experientes ficam em dúvida do que realmente fazer para conseguir corrigir aquilo que ocorreu e poder mandar o equipamento de volta, então, para o campo, para ele poder continuar. A gente fala de manutenção preventiva, mas como prevenir, né, também no dia a dia, quando a empresa, enfim, o maquinário está rodando todo dia, toda hora e infelizmente vai acarretar em problemas muitas vezes. Exatamente, exatamente. E a partir dali, então, no próximo ano, então, eu fui efetivado na empresa e daí já no setor de mini reforma, que seria voltado aí a colhedoras de cana. E o que o engenheiro mecânico o engenheiro mecânico ou o mecânico na hora de estar atuando, né, como você estava atuando ali como técnico, mais tinha pavor na hora de encontrar, assim, para essa mecânica corretiva, digamos,
De chegar no campo, né, por exemplo? Sim. Um dos, digamos, piores pesadelos seria para realizar manutenções que poderiam ter sido evitadas. Essa é uma questão muito grande, né? Sempre trabalhávamos, sim, parte de manutenção corretiva, mas alguma coisa ou outra, às vezes que passava e depois tinha que retornar, às vezes retornava com uma quebra um pouco maior. Como, por exemplo, é muito mais fácil você fazer as trocas de óleo, a troca dos componentes menores um pouco antes, para ter essa margem, do que, por exemplo, chegar daqui a alguns dias e você ter que remover inteiro o câmbio de um caminhão, fazer toda a troca, manutenção do que é necessário nele, depois retornar o componente para o caminhão para ele poder voltar a rodar. Então, isso era uma perca de tempo muito grande para realizar todo esse serviço. Então, sempre buscava trabalhar com antecedência. Mas, claro, como nem tudo era possível, às vezes acontecia de ter que atuar nessa parte. E o Vinícius ali com 17 anos já lidava com os mecânicos, engenheiros mecânicos, sim, com os profissionais? Como aprendiz eu acompanhava um mecânico, né? Eu acompanhei por muito tempo um outro Vinícius que era mecânico também, mecânico sênior da empresa, e posteriormente também acabei acompanhando alguns técnicos da concessionária da Volvo Caminhões que atendia a empresa a unidade que eu trabalhava. E aí você optou por fazer os Enem, enfim, e procurar engenharia mecânica. Exatamente. Também. Quando você entrou, como que você chegou ao curso de engenharia mecânica na UTFPR de Guarapuava, por exemplo? Na UTFPR em si, foi até por conta de uma professora de física que eu tive no ensino médio, professora Elaine Malaquias. Ela fazia mestrado na UTFPR de Campo Mourão, e eu fui de escola pública e sempre havia assim, muito aquela conversa, né? Passar na federal é muito difícil, sempre corria essas conversas pelo corredor, ainda mais do terceiro ano, que era quem já estava ali às portas do vestibular. E eu sempre ficaria, será que eu conseguiria e tal, passar nessa universidade? E um dia eu buscando ela para tirar algumas dúvidas, ela falou, por que você não tenta a UTFPR, né? É a universidade tecnológica, ela apresentou o que ela fazia dentro da universidade, né, no caso no mestrado dela, que poderia até se encaixar para o meu curso em si, e ali surgiu o interesse. Então eu comecei a buscar, ver como que funcionava a entrada, na época era só pelo SISU, e ver o que eu poderia fazer para conseguir então entrar na universidade, porque desde o início sempre foi um sonho fazer engenharia mecânica em uma universidade federal. E aí você entra na UTFPR de Guarapuava, qual que foi tua impressão, teu impacto, enfim, chegar no ensino superior? Olha, eu fiquei bem impressionado pela questão da estrutura, de laboratórios e tudo mais, a própria grade do curso, que abrangia, assim, uma parte muito grande da área de matemática e da área de física também, que eu tinha bastante interesse, e também a parte prática, parte de usinagem, fabricação, materiais, que também é bem extensa no curso, e principalmente de ciências térmicas, que é a parte mais relacionada aí à área de motores, e que eu sempre havia desenvolvido interesse e tido contato também. E aquele trabalho teu como técnico lá na usina, com a família, enfim, de estar acompanhando já, como que isso contribuiu para você chegar no curso de engenharia mecânica? Para poder relacionar, eu coloco assim. Então, muitas vezes nós vemos aquelas matérias práticas, como que é feita a questão da usinagem, por que tem um determinado chanfre em uma peça, ou algo do tipo, que é uma coisa que eu via nas máquinas. Por que disso? Por que daquilo? E muitas vezes no chão da oficina você não tinha essas respostas, né? Haviam pessoas muito experientes, mas não tinham esse embasamento teórico para poder nos explicar. Então, muitas coisas que eu vejo aqui, eu consigo lembrar, né, que é algo que era relacionado, uma possível resposta àquilo que eu tinha dúvida lá na época que eu era mecânico. Vinícius, aí você chega na Actus e chega à presidência da Actus. Como que é para você ser presidente hoje de uma das principais empresas juniores do Paraná, né? Olha, é um sentimento de muito orgulho, né? Porque são 7 anos aí, 7 gestões. Nós sempre temos um lema dentro da Actus que nós torcemos para que a nossa gestão seja, que a próxima gestão seja melhor do que a nossa, para que a empresa continue se desenvolvendo. Então, nós trabalhamos muito para que, a cada ano, a gente consiga, então, ir aumentando o patamar da empresa. Eu cheguei na Actus eu tive conhecimento da Actus quando eu entrei na UTF e tive a apresentação, aquele dia de apresentação para os calouros. Então, alguns ex-membros, que hoje já não estão mais na empresa, eles fizeram a apresentação e ali eu desenvolvi interesse, porque além de
toda essa parte prática que era legal na área da mecânica, mas eu gostava bastante também da área empresarial, que poderiam se relacionar ali. E eu vi na Actus, então, uma oportunidade de unir essas duas áreas, tanto a parte empresarial quanto também a parte prática do curso de engenharia mecânica. E hoje a Actus completa 7 anos aqui na UTFPR de Guarapuava. O que representa para a Actus completar 7 anos de serviços prestados, não só em Guarapuava, mas, enfim, até em outros estados, né? Olha, eu acredito que tanto para mim quanto para os outros diretores e membros da empresa, é um sentimento recompensador, porque não é fácil levar uma empresa a chegar aos seus 7 anos. Nós temos muitos casos de empresas juniores no Brasil que nascem e acabam não conseguindo se sustentar, não conseguindo se desenvolver por N motivos. E nós já estamos aí há 7 anos, e dentro desses 7 anos, a cada ano a gente busca melhorar mais e crescer mais, e marcar algo que, ok, isso foi para o crescimento e nós conseguimos atingir mais um patamar. Para a gente entender hoje que serviços a Actus presta, para que as pessoas, inclusive da comunidade, possam saber e buscar a Actus quando for possível. A Actus, sendo uma EJ de engenharia mecânica, ela tem a sua carta de serviços embasada pela, digamos, grade do curso, né? Pelo que é feito dentro da engenharia mecânica. Então, hoje, dentro da empresa, nós temos na nossa carta 2 serviços que são meio que os nossos carro-chefes, que é a adequação a normas de segurança, principalmente NR12, e a otimização de processos aí voltadas à indústria. Mas, além disso, temos também parte de desenvolvimento de máquinas, modelagem 3D, e um serviço um pouco mais recente aí, que foi o de sistema para tubulação. E aí seria a tubulação de ventilação para a indústria, entre outras, que podem surgir também. Claro, não excluímos outros serviços que englobem também a carta do curso de engenharia mecânica. Aí, claro, vai uma análise toda do nosso time de projetos para ver se é viável para nós realizarmos ou não o determinado projeto. Sim. Na história da Actus já se passaram muitos estudantes que hoje estão atuando no Brasil e no exterior, né? E desses serviços prestados pela Actus, o que é possível destacar, assim, tanto nos serviços prestados aqui, do histórico, né, de trabalho que a Actus já prestou tanto em Guarapuava como fora? Uhum. Você diz na questão dos nossos projetos realizados? Isso, que projetos assim você poderia destacar para a gente poder exemplificar, né, esses... Olha, nós temos diversos projetos que foram realizados durante todo esse tempo. Tem sempre alguns que marcaram muito. Um deles é o projeto que ele foi desenvolvido um pouco antes de eu entrar, que o pessoal sempre traz ele com muita ênfase, porque foi um projeto de dimensões muito grandes, que é a parte do setor de óleo farelo, da cooperativa agrária, que ele foi feito todo em digital twin pelos membros da empresa, e é um projeto com um índice de erro muito pequeno, com menos de 15 centímetros, entre a modelagem que foi realizada no computador e a indústria em escala real, né, que é trabalhada hoje para melhorias e possíveis implementações dentro do próprio setor. Nós temos esse ano o desenvolvimento de uma esteira transportadora também, que foi o nosso grande marco, acredito aí que durante esse ano, que ela foi desenvolvida e entregue totalmente aí pela Actus nesse ano. Até os meninos hoje estão fazendo a última visita nessa indústria. E, claro, não foi realizada somente pela Actus, mas eu digo assim, como foi feita uma entrega completa, temos também as empresas parceiras que nos apoiaram e que puderam nos ajudar nisso. Além disso, temos alguns, como por exemplo, o projeto de uma indústria de cereais lá do estado de Goiás, que foi feita a otimização de processos dentro da parte da plataforma de gestão de projetos dele. Que também foi um projeto aí, já não na nossa região, e que nos marcou bastante por ter, digamos, expandido a nossa área de atuação, a nossa área regional de atuação aqui dentro do Brasil em si. Que certificações a Actus já recebeu reconhecendo, né, também essa dinâmica do trabalho, dos trabalhos prestados? Nós já atingimos a marca de Empresa Júnior Inovadora em 2022, como atingimento de metas, questão de faturamento e execução de projetos. Neste ano também nós já atingimos a EJ Autocrescimento, que é um índice contabilizado pelo atingimento da nossa meta de faturamento e também a meta de membros que executam projetos dentro da empresa. Além disso, também tivemos algumas marcas como EJ Qualificada esse ano, que nós recebemos mês passado,
no evento regional aqui, que é voltado, então, à entrega de todas as nossas documentações, principalmente documentações administrativas, que caminham ali em regularidade com a empresa. Então, apresentado 100% da documentação vigente deste ano, regular, então nós já recebemos também a certificação. Além também, é claro, da apresentação do case dos nossos projetos desse ano. O que significa para vocês também estar presente como estudante, né? Qual que é o aprendizado como estudante de fazer parte, né, de uma empresa júnior? Olha, é imenso. Eu mesmo, quando vi a apresentação lá em 2021, que foi feita, eu não tinha ideia de tudo que poderia ser feito e desenvolvido dentro da empresa. Porque não é só a questão de eu vou executar projetos e nada mais. Toda a administração da empresa ela é feita por nós. Então, eu sou o presidente, eu tenho mais uma equipe de mais 6 diretores, que comandam 6 diretorias, e aí distribuído com os membros distribuídos entre elas. Então, não é só mais a prática e o desenvolvimento de projetos, que eu também participo, mas também cabe a gestão tanto administrativa, gestão de pessoas e dos clientes em si, que ocorre dentro da empresa. E a perspectiva empreendedora, né, também eu acho que é algo interessante, né, de você trabalhar com os estudantes. Hoje, quase que metade das empresas juniores do estado do Paraná são de dentro da UTFPR. E como que é esse incentivo mesmo, essa perspectiva empreendedora dentro da universidade para vocês? É bem grande, assim, porque nós temos a incubadora aqui na própria UTFPR, e que gera um interesse muito grande nos membros. Não é difícil você encontrar alguns membros dentro da nossa sala comentando, seria interessante abrir uma própria empresa ou algo do tipo, como já ocorreu. Nós temos o fundador, que é um dos fundadores principalmente, que é o Eric, e o Rodrigo também, que eles estiveram na EJ há um tempo atrás, né? Foram muitos pioneiros aqui dentro, saíram da EJ, abriram a sua própria empresa, que é a ABK Consultoria. Tivemos outro caso que foi o Wendel e o Matheus, também diretores aqui de dentro. Tem a WM, né? Que é a WM, né? Até uma das nossas parceiras, tanto ele quanto também a ABK. E outros que iniciaram em áreas diferentes, como, por exemplo, o Matheus, que tem uma empresa voltada à área de marketing e que também foi um dos nossos diretores aqui dentro. Sim, que interessante, né, pra gente perceber que não é como aquele trabalho da disciplina, né, é um trabalho já, uma empresa que está se construindo dentro da universidade e que tem toda a seriedade para se entregar resultado, né? Sim, exatamente. Toda de responsabilidade dos alunos. Nós temos conosco o professor Davi, que está aí desde a fundação da empresa como professor orientador, que sempre... assim como o orientador orienta diretrizes, implementações bem interessantes que podem ser seguidas por nós, e a partir dessa orientação nós aí desenvolvemos todos os trabalhos que são feitos aqui dentro, as decisões. Então, como eu sempre comento, principalmente nas apresentações, os projetos, que é o que o pessoal sempre coloca em pauta, os projetos desde o começo ao fim ele é trabalhado por nós, né? Então, desde a chegada do cliente ali, pelo setor comercial ou por algum membro, até a visita que é realizada para diagnóstico, em seguida feita a precificação, desenvolvimento do contrato, execução do projeto, entrega e pós-projeto, todo feito pelos alunos. Retirada de documentação, execução das documentações e tudo que é realizado aqui dentro também, 100% pelos estudantes, membros da empresa. E aí cabe a responsabilidade e atribuição de cada diretoria. Então, nós somos 7 hoje dentro da Actus. Nós temos a presidência, o administrativo financeiro, comercial, qualidade, gestão de pessoas, gestão de projetos e marketing também, né? Então, são 7 diretores aí e cada um com as suas atribuições de trabalho em prol de um mesmo objetivos, porque, principalmente, um dos principais objetivos da empresa júnior é formar lideranças para o mercado externo. Então, claro, nós temos a nossa missão, desenvolver projetos e entregar eles com qualidade para os nossos clientes, mas, acima de tudo, nós temos que formar lideranças aqui para o mercado externo. Então, nós trabalhamos bastante isso. E isso nos dá a credibilidade também perante aos órgãos superiores, né? A parte do DCN e o próprio MEC, que recomenda as empresas juniores como um dos principais caminhos aí para a aprendizagem prática e desenvolvimento do escopo ali do curso de engenharia mecânica.
E quando vocês vão para eventos, esse ano teve um encontro nacional das empresas juniores, né? Como que vocês se enxergam diante das outras empresas? Mostram, né, o trabalho de vocês nessa exposição para fora de Guarapuava também, né? Sim, sim. É muito bom você estar em contato com pessoas de realidades diferentes, mas que muitas vezes têm os mesmos problemas, os mesmos desafios que você enfrenta dentro da sua EJ. No encontro desse ano, que foi realizado em Florianópolis, contou com quase 4.000 pessoas. 4.000 empresários juniores de todo o Brasil. E ali ocorre uma troca de experiência incrível. A gente pode ver empresários que estão com as EJs ainda em desenvolvimento, que precisam de ajuda, que nos buscam, e que é muito bom você poder, aquele sentimento de gratificação por você ir lá e poder ajudar alguém com algo que você já conseguiu superar. E da mesma forma, poder buscar empresas maiores para ajudar na solução de possíveis problemas, né? A Actus, ela é hoje uma empresa júnior do campus de Guarapuava, do curso de Engenharia Mecânica, e nós temos mais de 1.500 empresas juniores no Brasil. É muito bom você ver, por exemplo, a Poli, que é a empresa júnior da USP, de São Paulo, que hoje fatura aí mais de 2 milhões de reais anualmente, tranquilamente, né? Assim como também a Fluxo, que é da UFRJ lá no Rio de Janeiro, que são empresas aí já do patamar da casa de 1 milhão, com faturamentos muito maiores e uma estrutura muito grande. É muito legal você poder buscar algo, tanto dentro dessas empresas, até das menores também, que aprendemos bastante, e então implementar para os nossos membros aqui. E para o estudante que está entrando na engenharia mecânica, que quer participar da empresa júnior, como que funciona essa entrada também dentro da empresa? Todos os nossos processos, principalmente esse que é voltado aí ao processo seletivo, ele é sempre buscado assemelhar-se ao máximo com o que as empresas no mercado sênior estão fazendo. Então, nós temos um processo seletivo que ele vai ser aberto próximo agora no começo do ano de 2025. Então, ocorre o processo seletivo com entrevistas, desenvolvimento de case em grupos, case individuais para fazer a avaliação e, a partir disso, aprovado, o aluno sendo aprovado, ele passa então pelo processo trainee, que vai dentro de uma diretoria por semana. Ele vai poder ter a experiência, ter treinamentos dentro dessa diretoria, para que no final então do processo trainee, ele apresente então as atividades que foram repassadas a eles, para a gente fazer toda a questão da avaliação. Para o aluno que queira entrar, eu digo que é uma das melhores oportunidades que você pode ter aqui dentro da universidade. Ter a questão do desenvolvimento de comunicação, você ter que conversar com clientes da mesma forma que você conversa com, por exemplo, a empresa que realiza a nossa contabilidade, é uma comunicação diferente, poder se adaptar à sua comunicação a cada ambiente que você se coloca, ter a atribuição da responsabilidade que você vai ter aí, assumindo um cargo de liderança, assumindo um determinado projeto ou as tarefas também que você vai realizar dentro da EJ, é de grande valia. Eu acredito que para qualquer estudante que entre numa universidade no Brasil, e é o que o mercado pede de nós, né? O mercado ele não espera que a gente saia... essa pessoa que não teve experiência nenhuma, totalmente crua. Hoje, muitas empresas exigem, sim, dos estudantes que se formam, pelo menos alguma experiência, seja com ferramentas, seja com tanto soft quanto hard skills que nós trabalhamos dentro da EJ, né? E isso é muito bom. Além disso, né, tem a questão também de que nós trabalhamos com uma equipe unida. Então, nós sempre buscamos isso, unir a equipe para trabalhar. E desta forma, a gente traz aí tanto dentro quanto fora. Então, nós temos um contato muito bom com os nossos ex-membros que já estão no mercado de trabalho. Pessoas que estão dentro da empresa júnior que saem com um estágio já pronto, alguma recomendação, uma indicação, seja de um ex-membro, seja de um cliente, uma pessoa que conheceu dentro da trajetória, que é sempre muito gratificante para nós. É muito gratificante ver que foram colhidos frutos devido a esse nosso trabalho. Esse trabalho de responsabilidade, de irmos atrás, assumirmos o compromisso e podemos desenvolver. E ver que as pessoas que hoje estão no mercado de trabalho, assim como tantos, que se eu fosse citar aqui, eu passaria a tarde inteira, mas só citando alguns casos, como por exemplo o Jackson, que é hoje um trainee na Milpa, junto com o Michel, que também ocupa o cargo de trainee na Santa Maria. Mais recentemente nós tivemos o caso de 3 pessoas que foram para a mesma unidade do Grupo Raizen lá em São Paulo, né? Que foi o Paulo Carlos, que ele saiu da Actus
e entrou lá. Desenvolveu toda uma carreira já dentro da empresa, como estagiário, engenheiro júnior, chegando hoje já ao cargo de gestão, e que pôde levar mais 2 pessoas, o Samuel, que foi logo depois, hoje engenheiro júnior lá na Raizen, e mais recentemente o Matheus Voss, que também foi compor a equipe de manutenção, estão todos na mesma equipe, né? Isso sem contar os alunos que estão aí na Europa, como por exemplo o Nicolas, o Caio, que mais recentemente foi aprovado e também vai, e que são pessoas que nós, hoje, estando aqui dentro ainda, ficamos muito felizes porque estiveram conosco na caminhada, nós vimos toda a trajetória e o desenvolvimento que eles tiveram aqui, e ficamos muito felizes por eles trazerem... quando trazem ideias do mercado, coisas que eles veem nas empresas para que nós também possamos aproveitar. Então, cada uma dessas conquistas também desses membros que estão para fora é uma conquista interna nossa. É uma felicidade que é sempre muito comemorada. Assim como o fechamento de um contrato, também comemoramos quando um dos nossos membros acaba... infelizmente vou ter que me desligar, porque consegui um emprego, vou ter que dar mais atenção. É muito gratificante porque nós acreditamos, então, que a empresa Júnior, ela cumpriu a sua missão, que é formar as lideranças, formar esses profissionais para o mercado externo. Não, é interessante isso que você colocou, porque muitas vezes as pessoas acham que vão passar pela universidade primeiro para depois ir para o mercado. E, na verdade, o mercado começa no primeiro dia de aula, né? Você já começa aqui. E a empresa Júnior é a materialidade disso, né? A materialização disso, que você já vai atuar como engenheiro, como gestão, como trabalho, como negociação, como comunicação, como diversas outras potencialidades que você vai desenvolver, né? Exatamente. Então, o mercado não espera que nós entramos na empresa e a partir daí nós vamos buscar um curso de Excel. Nós vamos trabalhar com Power BI, um SolidWorks ou saber implementar alguma ferramenta de gestão. Eu preciso saber chegar na empresa já sabendo como que funciona um planejamento estratégico, um tático, um operacional, qual é a diferença entre eles. Eu preciso saber implementar uma metodologia voltada, por exemplo, a esse planejamento para desenvolver algum projeto em si. Ou também, como eu até falei, as próprias ferramentas em si. O Excel, que hoje é tão requisitado, o Power BI para a questão de análise de dados, que hoje dados é praticamente uma riqueza para as empresas do mercado, né? É sempre bom que, como nós, dentro da Actus, incentivamos e também colaboramos com o desenvolvimento desses conhecimentos, e aí voltado ao desenvolvimento de projetos que utilizam essas ferramentas e também a aplicação de capacitações, muitos dos nossos membros já têm um conhecimento muito grande em algumas ferramentas em si. Então, nós sempre incentivamos que esse membro, ele ministre um treinamento, ministre algo que seja voltado para que os outros membros também possam deter esse conhecimento e daí possam levar para o mercado externo. E caso nós não tenhamos alguém que tenha um conhecimento muito grande em uma determinada área, ou que seja uma ferramenta ou algo que não é tão presente para nós buscamos então o mercado externo, contratando consultorias, contratando pessoas que possam aí trazer esse conhecimento para nós, claro. E também sempre buscando dentro da nossa própria casa, que é o TFPR, professores, como, por exemplo, no início do ano tivemos o treinamento com a professora Marisete, orientação, nós temos o professor Davi como o orientador da empresa, mas também buscamos os outros professores para que deem alguma orientação dentro, por exemplo, de algum projeto que nós vamos realizar. Nem tudo nós sabemos o que fazer logo de primeira, mas sempre temos essa porta aberta com os professores para buscar alguma ideia ou alguma solução para algum desafio que nós enfrentamos aqui dentro. Vinícius, e nesses 7 anos de Actus, como que você, como presidente, já tivemos outros 6 presidentes, né? Isso. Dentro da Actus. Imagina a Actus futuramente, o que você deseja para a Actus, né, para esses próximos anos, como uma empresa que vai se manter dentro da universidade, né? Uhum. Como presidente, né, já tendo desenvolvido aí uma trajetória dentro da empresa, tendo visto muitas mudanças, muitas coisas boas acontecendo, e muitas coisas ruins também, né? A vida não é feita só de sucessos, mas para o futuro eu sempre fui apegado muito a um valor aqui dentro, que é o céu não é o limite. Então, nós sempre tentamos manter o máximo viva possível essa cultura, buscar sempre melhorar. Então, eu espero que a Actus do futuro, ela cresça bastante, ela possa trazer uma infraestrutura muito grande para os seus membros, e eu trabalho muito nessa questão. Eu falo para o pessoal, nós não podemos lutar apenas pelo nosso ano. A nossa gestão é um ano aqui. A minha gestão como presidente é um ano. Mas nós temos que lutar
olhando para esse ano, para as metas que nós temos, mas pensando no futuro, pensando nas pessoas que vão vir e que essas pessoas tenham a possibilidade de ter as experiências e ganhar tantas coisas como nós ganhamos aqui dentro. Então, dentro desse período todo, eu posso dizer que eu ganhei muitos investimentos em treinamentos, em cursos, em eventos, cidades que eu pude conhecer por conta desses eventos que eu pude participar, palestras incríveis. Eu tive o prazer de participar do ENEG do ano passado, que foi realizado, para quem não sabe, o ENEG é o Encontro Nacional das Empresas Juniores. Ele foi realizado no Rio de Janeiro. E a palestra de abertura do evento, ela foi realizada pelo Bernardinho, que foi uma das palestras mais incríveis que eu já vi na minha vida, né? Então, nós trabalhamos e desejamos que isso seja uma realidade para a Actus do futuro e que ela possa melhorar isso, que ela consiga pagar esses eventos, pagar cursos para que os membros do futuro continuem saindo cada vez com mais qualidade possível daqui de dentro. E nessa tua trajetória que você falou que conheceu várias cidades, qual que foi a mais bonita que você passou, que você vê hoje? Uma cidade muito bonita, a melhor, eu acredito que foi Florianópolis. Cidade linda, muito bonita mesmo. Florianópolis é incrível, né? Nossa, as praias, os locais que nós pudemos passar, almoçar, foi uma viagem inesquecível. Você queria agradecer, né, Vinícius, pela possibilidade de a gente conversar, mas eu gostei muito da tua história, sabe? De saber que você vem já de um curso técnico, tem a família, né, como um exemplo, de ter trabalhado lá, e que interessante, né, como as nossas raízes nos ajudam a moldar, né, o futuro, escolher aquilo que a gente vai querer se desafiar pela frente, né? Sim, com certeza. É um orgulho muito grande ver o quanto eu, pelo menos, né, o quanto consegui, vindo lá da minha cidade até chegar aqui, poder entrar... Quantos mil habitantes tem Itapejara? Acredito que hoje esteja na casa dos 16, 17 mil. Uma cidade bem pequena no interior. Mas é legal, né, olhar para essa trajetória. Sim, e ver o quanto eu pude melhorar também como pessoa, as habilidades que eu pude aperfeiçoar, muitas coisas... desenvolvimentos, responsabilidades, oratória, que é sempre muito trabalhado dentro da empresa. É gratificante ver todo esse caminho realizado. Muito obrigado pela entrevista, Vinícius. E quem quiser saber mais sobre serviços da Actus, pode procurar a própria empresa, né? Exatamente. Nós temos aí as nossas redes sociais, da Actus, tanto no LinkedIn, Instagram, Facebook, e também o nosso site. E para quem tiver interesse aí de conhecer mais sobre a empresa, pode abordar qualquer membro aí e perguntar. E não se esquecer, a nossa sala também é ali no primeiro piso do Bloco E, né? Quem tiver vontade pode chegar lá para tomar um café com a gente e perguntar muito mais. Muito obrigado, Vinícius de Lima Leal, de Itapejara para a presidência da Actus, né? Exatamente. Aqui em Guarapuava. Obrigado pela entrevista. Esse foi mais um podcast Tele Tecnológica. Lembrando que você pode enviar a sua pauta no nosso Instagram, @TFPRGP, sugestões de pauta, sugestões de temáticas para serem abordadas aqui. Os nossos episódios estão disponíveis tanto no YouTube como no Spotify. Lembrando que o podcast Tecnológica é uma produção, edição, gravação, a gente leva para as redes sociais da assessoria de comunicação aqui da UTFPR Guarapuava, por mim, Luan Chagas, Antony Egiert e André Souza. Um abraço e até o próximo episódio.